Bíblias, Êxodo capítulo 32, versos de 1 a 8. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhe Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou, e diz: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Vamos orar, irmãos? Pai querido, nós agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua palavra. Pedimos que o Senhor venha mais uma vez nos instruir a partir do que vamos estudar, e assim nos fortalecendo mais, ó Pai, para que possamos cada dia buscarmos mais e mais, adorarmos ao Senhor, ó Deus. Que o Senhor nos livre de toda a idolatria, de toda a incredulidade, ó Deus, colocando em nós sempre a certeza da Tua presença, Pai. Mesmo em momentos em que nós não estejamos enxergando, ó Pai, a resposta para as nossas necessidades, ó Deus, que possamos crer que o Senhor está presente. E nunca, ó Pai, venhamos a trocar o Senhor por outros deuses. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Essa passagem ela é muito conhecida, mas ela traz muitas curiosidades, né? A gente vê logo aqui como um povo que teve tantas experiências, passou por tantos livramentos, um povo que não conhecia Deus de longe, mas de muito perto, pode rapidamente mudar o seu pensamento. Olha ainda para o texto aqui. Disse que Moisés tardava em descer. E o povo então clama a Arão: Faça-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhes terá sucedido. Repara a gravidade disto. Eles não estão apenas dizendo, né, façam os deuses para que a gente adore a Deus através deles, ou algum ídolo para que a gente esteja aqui adorando juntamente com Deus. Mas eles estão dizendo: façam os deuses que vão adiante de nós, que vão, ou seja, nos guiar, deuses que serão colocados exatamente no lugar de Deus. E a gente percebe que algo muito estranho então acontece. Arão, um homem que tão próximo de Moisés, ele foi escolhido de Deus para estar ali juntamente com Moisés, guiando aquele povo. Não era qualquer líder. Arão, de repente, no lugar de repreender o povo ou falar qualquer coisa, parece que ele rapidamente, no versículo 2 diz: Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres.
E aí ele fala, né, para que pudesse juntar aquele ouro. E ele trabalhou, aqui diz, o ouro com o buril e fez dele um bezerro. Ele fez um bezerro de ouro. Então nós percebemos que algo muito errado está acontecendo aqui. E quando nós olhamos para essa passagem, alguém que troca o Deus Todo-Poderoso, Deus que realmente tinha livrados do Egito, para um bezerro de ouro feito ali, eles vendo aquilo ser confeccionado. E olha o que o texto diz: levanta-nos, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto este homem nos tirou, nós não sabemos o sucedido. E esse bezerro, no versículo 30 no versículo 4, no final do versículo 4, aqui diz, né, diante do bezerro: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Eles não só produziram os deuses, ou o Deus bezerro de ouro, como eles já começam a ter uma amnésia, que sei lá o que eles tiveram, esquecendo que foi Deus que tirou-os do Egito, e falaram: ó, seu bezerro, obrigado, porque o Senhor nos tirou do Egito. Tudo muito estranho. E aí a gente começa então, irmãos, dizendo que os israelitas são pessoas exatamente como nós. Arão é exatamente como qualquer grande líder. Ou seja, nosso coração, ele tem um nível, né, de condição a se perder, a se corromper, altíssimo. É pela graça de Deus que nós nos mantemos de pé. Nós somos criados para adorar a Deus, como nós cantamos há pouco, né? E o nosso prazer deve ser estar na casa do Senhor, deve ser adorar ao Senhor. Mas se nós não diariamente nos alimentarmos da palavra, não nos voltarmos para o Senhor, facilmente nós podemos ter uma atitude muito parecida com a desse povo, que simplesmente fala: Deus está tardando em me responder, eu vou buscar algo que venha preencher, que venha me responder, que venha satisfazer as minhas necessidades. Uma questão: não há como ser neutro. Ou nós adoramos a Deus, o Criador, ou nós adoramos o mundo, a criação. Então não tem ninguém neutro. E essa é a pergunta que nós vamos fazer nessa noite, né? A quem nós adoramos? O quanto nós precisamos derreter os nossos bezerros aí de ouro? O quanto nós precisamos nos curvar na presença de Deus, confessando os nossos pecados e assim adorarmos a Deus? Uma questão, todos nós precisamos questionar: quais são os meus bezerros de ouro? Esse é o questionamento. Quais são os meus bezerros de ouro? Nós somos pecadores, podemos esquecer disso. Temos a tendência a substituir o Criador pela criação. Temos essa tendência a tomar a nossa vida, querer dirigi-la, querer preenchê-la com outra coisa que não seja o Senhor. Como eu disse, independente de quem seja, né? Essas passagens, elas são um grande alerta para nós. Não é para a gente olhar e falar: esse povo do Egito murmurava, esse povo do Egito era idólatra. Não, é para nos mostrar que nós também podemos ser como eles. Nós também podemos ser falhos. E nós queremos destacar aqui então alguns pontos. O primeiro: todos nós tendemos a substituir o espiritual pelo físico. O que aconteceu? Moisés, ele estava presente. Moisés era uma personificação do guiar de Deus, da presença de Deus. Ele estava ali representando Deus. De repente ele desaparece. Deus desapareceu para eles. E eles começaram então a pensar em substituir aquele Deus por um Deus visível,
O caso aqui, o tal do bezerro de ouro. Isso acontece muito frequentemente. E nós demonstramos isso nas nossas vidas, muitas vezes quando aparentemente nós perdemos Deus de vista. Da mesma forma. E nós começamos a nos comportar como pessoas que facilmente substitui o físico pelo espiritual, substitui a criação pelo Criador. Substituir isso é exatamente preencher a nossa busca, a nossa adoração com outras coisas. O que nós buscamos na nossa vida? Pense na questão da saúde. O quanto nós nos preocupamos com a nossa saúde física, o quanto nós nos preocupamos com a nossa saúde espiritual. Qualquer probleminha físico, dorzinha, eu creio que a maioria vai ao médico, se preocupa. No problema espiritual não é tão ágil assim. Isso aí é assim mesmo. Ainda na questão física, o quanto nós nos preocupamos com a aparência física, mais do que com o caráter espiritual? Nós nos preocupamos em estar diante das pessoas e as pessoas olharem para nós e falar: nossa, você tá bonitinho, né? Bonitinho não é bom, né? Que é sinônimo de feio, né? Mas olha lá, fulano, né? Tá bem vestido, bem. Mas nós nos preocupamos com como nós estamos diante de Deus. Não é nem diante do próximo. Diante de Deus, como Deus vê, como é a nossa aparência diante de Deus. E assim a gente poderia dar muitos e muitos exemplos, né? O quanto nós nos alimentamos fisicamente. Ninguém fala: não vou comer essa semana. Mas muitas vezes espiritualmente nós nos alimentamos pouco. Me alimentei domingo, agora eu tenho uns dias aí para não me alimentar. Hoje mesmo nós estudamos cedo, né? Deus mandava o maná diariamente, deveria ser comido, consumido no dia, não deixar para outro dia. Uma das coisas que simbolizava isso é que Deus sustenta todos os dias. E uma outra coisa é que você precisa se alimentar todos os dias. O quanto nós buscamos a aprovação de Deus, o quanto nós buscamos a aprovação das pessoas. E assim, irmãos, nós lembramos de Mateus 6, 19 e 20, né? Quando diz: não acumuleis para vós outros os tesouros sobre a terra. E tudo isso representa esse ponto. Temos tendência, todos tendemos a substituir o espiritual pelo físico. E o que é isso, irmãos? É construir o nosso bezerro de ouro. Devagarinho, né? A gente vai construindo uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Se o nosso tema é derreter o bezerro, então podemos dizer que, em primeiro lugar, para derreter o bezerro de ouro, nós precisamos valorizar e dar prioridade ao que é espiritual. Que é isso que a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus. Eu preciso comer fisicamente, mas eu preciso dar prioridade ao alimento espiritual. Eu preciso ter uma boa aparência, mas eu preciso estar bem aparente diante de Deus. Eu preciso estar firme espiritualmente. Eu preciso de dinheiro, de recursos, mas quantas riquezas a palavra de Deus nos proporciona. E quantos de nós estamos aí doidinhos buscando essa riqueza, né? Loucos pelas riquezas do Senhor, juntando essas riquezas. Em segundo lugar, tendemos a atribuir à criação coisas que somente podem vir do Criador. Isso aqui também é uma grande construção do bezerro de ouro. Nós já falamos, né? Que Israel atribuiu poder a uma imagem que acabavam de fazer. Então o que eles disseram dessa imagem? Até que essa imagem os tinha tirado do Egito. E eles disseram que essa imagem seria algo que iria guiá-los, estar à frente deles. A
Parece estranho, mas nós fazemos isso o tempo todo. Ou seja, tendemos a atribuir à criação coisas que somente podem vir do Criador. Quantas vezes nós atribuímos o nosso bem-estar a estar bem financeiramente? A nossa alegria ao casamento, a nossa saúde à boa alimentação. Eu atribuo até a minha saúde espiritual porque eu tenho uma boa igreja que eu frequento. E muitas vezes nós esquecemos que tudo o que nós temos vem de Deus. E se eu tenho um bom casamento, isso veio de Deus. Saúde não é simplesmente pela boa alimentação, porque você pode ter a melhor boa alimentação, tomar todos os remédios e ficar doente. Todas as coisas que nós recebemos vêm de Deus. Nós não podemos atribuir à criação coisas que só o Criador pode nos dar. Derreter o bezerro de ouro, nesse caso, consiste em atribuir a Deus toda a nossa satisfação, lembrando que a alegria proporcionada por tudo que temos e somos vem de Deus. É Deus que nos proporciona todas essas coisas. E nós, assim, nos fortalecemos mais e mais. Um outro fato curioso, ponto 3. Todos nós somos propensos a colocar a culpa de nossa idolatria sobre os outros. Voltando aqui no nosso caso de Êxodo 32. Lá, mais à frente um pouco, versículo 21, nós começamos a ver Moisés descendo bravo, né? Diz aqui: depois perguntou Moisés a Arão: que te fez este povo, que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Ele vai direto em Arão, indignado, né? O que aconteceu? Esse povo te enfeitiçou e deu alguma droga para você fazer alguma coisa tão horrível como esta? Como liderar o povo? E repare que Arão foi longe aqui na sua loucura, porque quando eles construíram o tal do bezerro de ouro, lá no versículo 4 no final, eles falam, né, são esses, ó Israel, os teus deuses que te tiraram do Egito. Aí Arão, ao invés de falar alguma coisa contra, olha o que ele diz no versículo 5: edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. Ou seja, ele já marcou uma festa para outro dia. E diz que no dia seguinte madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Isso aqui não era a favor do Senhor, não era a oferta ao Senhor, era a oferta ao bezerro. Eles estavam totalmente fora da realidade. Então Moisés chama atenção, né? E aí a gente pensa aqui nesse ponto: colocar a culpa da idolatria sobre os outros. Primeiro foi Arão, né? Arão começa a responder. Versículo 22: não se acenda a ira do meu Senhor, tu sabes que este povo é propenso para o mal. Ele culpou quem? Primeiro o povo. Não, esse povo é propenso para o mal. Eu sou minoria, eu sou só um aqui. Versículo 23: pois me disseram, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Agora já era eles, né? Tudo era culpa deles. Me obrigaram, me disseram. Vão culpar Moisés, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. É quase que ele dissesse assim para Moisés: olha Moisés, se você estivesse aqui, nada disso tiver acontecido. Eu acho que você mesmo demorou. Ele tinha que, sei lá, dar uns alertas a cada 30 minutos, falar: estou voltando, viu gente? Aí voltava lá, faz alguma coisa. Você simplesmente nos abandonou. Isso é errado. Então, culpa da idolatria é de tudo, menos minha. Não acabou ainda. Versículo 24: então eu lhes disse, Arão ainda falando:
Quem tem ouro, tire-o. Deram-nos, e eu o lancei no fogo, e saiu este bezerro. Essa é a parte mais estranha, né? É Arão dizendo que a culpa é do fogo. Já viu essa? A culpa não é minha. Eu peguei aquele ouro e joguei no fogo. O fogo que fez o bezerro. Foi um negócio assim extraordinário. Joguei o fogo, o bezerro saiu de lá. Percebe-se que, além de culpar os outros, a mentira é a primeira coisa que acontece. Todos os dias que você assiste jornal, eu repito isso várias vezes, né? Porque eu fico esperando alguém falar alguma coisa. Não, eu errei mesmo. Mas sempre não fiz nada, né? Quando a pessoa confessa que fez alguma coisa, ela está tentando a tal da delação premiada lá, ela quer ganhar alguma coisa e por isso confessa. Mas é essa a questão, irmãos. É um atalho colocar a culpa nos outros. E é basicamente isso. A culpa geral aqui acaba sendo de Deus, né? O Senhor que desapareceu. Estava belo e formoso, adorando o Senhor mandou ir para lá, eu fui, mandou ir para cá, eu fui. Estou aqui. Agora o Senhor some. Não dá notícia. E o que isso tem a ver conosco, irmãos? Muitas vezes nós construímos os nossos ídolos baseados exatamente nisso. Sentimos necessidades, mas parece que Deus está longe. Mas eu preciso de adorar. Eu vou adorar o que está visível, o que está perto. Vamos dar um exemplo. Você vai numa padaria e ali você vê uma fila enorme para todo lado. Por mais que a padaria seja boa, você fala, não vou ficar aqui. Você pega o seu carro ou a pé mesmo, vai numa outra padaria e lá e compra o pão e vai para casa. A sua lógica é a lógica da idolatria. Deus não está me respondendo. Eu vou buscar aquilo que eu quero em quem me atenda. Deus não está me dando a satisfação que eu quero. E aí eu vou pegar aquilo que eu acho que vai me satisfazer. Irmãos, isso com pão até pode dar certo, né? Mesmo que o pão seja um pouquinho inferior do que o outro, tudo bem. Mas em relação a Deus, nós pecamos muito. Quando nós trocamos Deus por coisinhas insignificantes. Coisas que são até inomináveis, né? E coisas que a gente sabe que não são boas, como eu disse, parece que na semana passada. São coisas até ruins, mas o que é importante para nós é que eu estou assim, me ocupando, e eu estou dirigindo a minha própria vida. Derreter o bezerro de ouro, nesse caso, consiste em reconhecer a nossa idolatria, a nossa falta de paciência. Clamar ao Senhor: Senhor, eu preciso de Ti, mas muitas vezes eu não encontro o Senhor. A minha necessidade parece que é mais forte do que esperar no Senhor e reconhecer os nossos pecados. O ponto 4, todos nós usamos as coisas que Deus proveu para construir os nossos próprios bezerros de ouro. No caso dos escravos que agora são libertos, o povo de Israel, como que eles conseguiram esses tesouros, esses anéis, esse ouro? Nós percebemos que lá na saída do Egito, Deus manda, né? Acaba que obrigando os egípcios a serem favoráveis a Israel. Deus disse para os israelitas para pedirem prata e ouro, e eles entregam. É um fato curioso, né? Porque aquelas pessoas que tanto sofreram na mão de Deus e agora entregam tudo. Naquele momento eles estavam perdendo, né? Cada família perdendo o seu primogênito. Acredito que eles também não estavam mais preocupados com ouro. Eles queriam mais é que aqueles israelitas sumissem dali, desaparecessem. Então entrega sobre a ordem e direção de Deus.
Esse ouro que eles levaram consigo não era simplesmente para eles ficarem cheios de ouro, né? Nós estudamos uma lição há algumas semanas atrás, que foi dada pelo Alberto, a respeito disso. Esse ouro era para que eles pudessem usar exatamente nas coisas de Deus, na construção lá, do tabernáculo, das coisas que eles iriam oferecer a Deus. E aí esses tesouros eles usam no quê? Para construir os seus tesouros, para construir um bezerro de ouro, um objeto de adoração. Será que isso acontece conosco? Acredito que agora nós já aprendemos a lógica, né, desse pensamento, irmãos. E como isso acontece conosco? Porque tudo que nós temos vem do Senhor. E as coisas que nós temos, elas são nossas? São nossas. Nós somos mordomos. Deus nos dá para administrar. E como nós devemos administrar os nossos bens, as coisas que Deus nos dá? Para a glória do Senhor. Isso implica em também nos alimentarmos, comprarmos as nossas vestes, até mesmo passearmos um pouco. Mas isso implica em tudo que a gente fizer, seja a glória de Deus que esteja em primeiro lugar. E aí significa que nós devemos ofertar, que nós devemos ajudar na evangelização, que nós devemos servir a Deus com os nossos bens. Deus nos deu conforto. E quando nós simplesmente usamos essas coisas para o nosso conforto, nós estamos utilizando os bens que Deus nos deu como nosso ídolo. Essas coisas que Deus nos dá, elas são lembretes da graça de Deus. Mas muitas vezes nós nem lembramos que Deus está nos dando. Nós simplesmente usufruímos. E muitas vezes para o pecado, para gastar em dissoluções, em coisas que são ruins. E nós precisamos entender que tudo que Deus nos dá deve ser usado para a glória do Senhor. Vou ler aqui algumas frases, olha. Deus nos proveu com o ouro da amizade, e nós passamos a desejar mais a aceitação das pessoas do que a de Deus. Deus nos proveu o ouro do casamento e da família, mas a família se tornou mais importante do que agradá-lo. Deus nos proveu o ouro do trabalho, e nós deixamos que esse meio de provisão seja a coisa que nos controla. Tudo que Deus nos dá não pode ser algo que nos afaste dele. Porque eu tenho o meu trabalho, então eu não tenho tempo para Deus, porque eu estou sempre trabalhando. Porque eu tenho o meu dinheiro, eu também não tenho mais tempo para Deus, porque com dinheiro eu vou ter meus momentos de lazer, ter os meus momentos de descanso, vou viver fazendo compra, né? Seja o que formos, nós precisamos entender que derreter o bezerro de ouro, neste caso, consiste em utilizar tudo o que nós temos para a glória de Deus. E aí a gente volta ao início, a esta pergunta. Todos nós precisamos nos questionar: quais são os meus bezerros de ouro? Eu nasci para adorar a Deus, eu desejo estar na casa de Deus, mas nós temos que confessar, irmãos, que nem sempre essa é a realidade da nossa vida. Isso com tristeza, nós temos que confessar isso. Muitas vezes nós utilizamos os tesouros de Deus para o nosso bem, para o nosso prazer. Tente imaginar se nós pudéssemos assistir agora, né, neste telão, agora um vídeo de sua semana passada, tá? A sua semana, você aí que está sentado aí, ou a minha também, né? A pergunta é essa: o que veríamos como sendo a razão pela qual você vive? O que veríamos como sendo a razão pela qual você vive?
A razão pela qual nós vivemos é aquilo que nós buscamos, é aquilo que nós damos a nossa energia, é aquilo que faz o nosso coração bater mais rápido, né? Isso é o nosso prazer, é a nossa adoração. Então, nesse momento que a gente fala, realmente, Deus não, né? Nós poderíamos passar esse filme e o melhor seria que todo mundo pudesse ver a gente durante a semana, fazendo as coisas como qualquer ser humano faz, mas todos os dias pudéssemos ver momentos em que nós estamos demonstrando este amor a Deus através de atos de adoração, seja ajudando uma pessoa, seja estudando a Bíblia, seja cantando, louvando a Deus, participando dos cultos, seja em momentos de oração. E é isso que faz derreter o bezerro de ouro. Se nós não temos esse tempo, irmãos, nós estamos construindo no decorrer da nossa vida mais coisas, né? Estamos trazendo para a nossa vida mais coisas que nos afastam de Deus. Nós somos pecadores. E qual é a nossa tendência, irmãos? Adorar a Deus? Infelizmente não. Nossa tendência como natureza pecaminosa, é construir ídolos, substituir o Criador pela criação. Mas por Jesus Cristo, pela morte de Jesus, pelo Espírito Santo que vive em nós, nós podemos sim, cada vez mais ser santos e buscar a santificação. Assim, mortificar a carne, mortificar esses desejos e construir mais para Deus. O mundo hoje vive cada vez mais interessado em construir ídolos. São tantos, irmãos, que a gente passaria aqui a noite inteira citando, né? Tudo é gourmet, tudo é especialista, tudo é... Quase que eu falei especialê, depois vai falar que eu estou falando da menina lá, mas não. Tudo é que eu queria rimar com E, né? E nós vamos embarcando nisso, não nos contentando mais com o viver diário e com aquilo que Deus tem nos fornecido, mas nós vamos levantando ídolos. Continuo com a pergunta: quais são os meus bezerros de ouro? Eu preciso identificá-los para que eu possa cada dia derretê-los um pouquinho e assim glorificar o Senhor. Vou ler uma última frase aqui. É triste quando Deus está batalhando pelo nosso coração durante anos e nós ainda estamos lidando para se agarrar aos nossos ídolos, para nos agarrarmos aos nossos ídolos. Quantos anos nós estamos vivendo, né, com Deus? Quanto tempo faz que nós conhecemos a Deus? Todo esse tempo. Aliás, não é só esse tempo, né? Antes da fundação do mundo, Deus já estava trabalhando pelo meu e pelo seu coração. Mas vamos dizer, tempos de consciência nossa. Por quanto tempo Deus tem falado conosco? E é triste reconhecer que ainda nós estamos aí agarrando alguns ídolos, algumas coisas. Não deveríamos mais. Pelo tempo que nós já passamos, pelo que nós conhecemos de Deus, não deveríamos construir ídolos. E aí é fácil falar para eles, né? Como que vocês construíram esse bezerro de ouro? Tudo que vocês já passaram com Deus. Exatamente igual é a pergunta que eu tenho que fazer para mim mesmo. Como que você tem coragem de construir esse seu bezerro de ouro? Depois de tudo que você já conhece de Deus. É uma pergunta difícil, não? Que Deus esteja nos abençoando, nós possamos reconhecer que Deus fala conosco, né? Então, chama a nossa atenção, para que a gente possa novamente nos fortalecermos mais, estarmos mais firmes, crendo, né?
que nós podemos estar mais próximos de Deus, que nós podemos aguardar mais a presença de Deus. Quando passamos por alguns desertos, por algumas dificuldades, nós não vamos simplesmente por isso abandonar a Deus ou construir um outro bezerro qualquer, mas nós vamos buscar a presença do Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos colocar em pé, vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, nós somos gratos porque o Senhor Deus se preocupa conosco no sentido de nos chamar a atenção, ó Pai, de nos chamar à Tua presença, a comunhão do Senhor, ó Deus, e que nós possamos entender esta mensagem, ó Deus, para que assim nós possamos estar derretendo os nossos ídolos, voltando, ó Pai, para o Senhor. Nada é mais importante do que estar na Tua presença, ó Pai, do que reconhecer que o Senhor está presente, mesmo quando nós não vemos, o Senhor está presente. Nada é mais importante do que tudo aquilo que nós temos e vivemos serem recebidos com gratidão, reconhecendo que vem do Senhor e sendo usá-los para a sua glória, Senhor Deus. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, pois nós reconhecemos que somos tão pequenos e que muitas vezes, ó Deus, esse mundo nos atrai com ídolos tão insignificantes próximos à Tua presença. Que nós possamos, ó Deus, deixar tantas coisas que nos têm chamado a atenção, que temos depositado tempo, que tem atraído o nosso coração, para que o nosso coração possa ser mais e mais atraído pelo Senhor, pela Tua presença, Deus. É isso que nós oramos, assim agradecidos em nome de Jesus. Amém.